Conversamos agora na Rádio 10 FM com o vice-presidente da República, senador eleito pelo Republicanos no Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. Olá, senador eleito, bem-vindo, obrigado pela sua entrevista já de antemão. Parabéns pela sua eleição agora como senador do Rio Grande do Sul. Quais são as suas expectativas para esses 8 anos que vão se começar agora no Senado da República Brasileira? Douglas, muito obrigado aí por essa oportunidade, né? Meus cumprimentos aí ao trabalho que vocês executam e meu grande abraço aí à nossa turma aí de Pelotas e região. Olha, são 8 anos de um trabalho que terá que ser bastante intenso para a gente fazer avançar as pautas, que são de 2 grandes eixos e necessárias, né, para a melhoria da qualidade de vida aí do nosso povo do Rio Grande do Sul e, óbvio, para o Brasil também. E aí eu falo dos 2 grandes eixos. É um eixo do desenvolvimento econômico, onde aí estão inseridas as reformas estruturais, né? A reforma tributária, a reforma administrativa, a questão das privatizações, a questão das parcerias públicos-privadas, para investimentos na infraestrutura, né? O apoio, né, mais concreto e eficiente ao agronegócio, em termos de financiamento, né, em termos de assistência técnica. Temos também a questão da combate à estiagem, né, que assolou bastante, vem assolando aí o nosso estado. Então, tudo isso ligado ao desenvolvimento econômico, porque sem desenvolvimento econômico a gente não consegue gerar emprego, não gera renda, e aí continuamos nessa situação, vamos dizer assim, de marcar passo, né, que o país está já há algum tempo. E a outra grande eixo é o eixo da que eu chamo da tríade, né? A tríade melhoria na educação, né, com uma escola de turno integral, atendendo a grande parte aí das nossas crianças e adolescentes, de modo que elas possam adquirir a competência necessária para enfrentar a vida afora. O acesso à saúde, principalmente da população mais idosa, em condições, né, menos difíceis, como ocorre ainda muitas vezes, né? E a questão da segurança pública, né, onde é importante que a cidadã possa sair à rua sem sentir medo. Certo. Bom, o senhor falou de desenvolvimento econômico como uma das suas principais bandeiras para esses 8 anos. A região sul, a metade sul do Rio Grande do Sul, é historicamente empobrecida em comparação com a outra metade do estado. É uma região com pouco emprego, uma região que vem lutando contra esses problemas já há bastante tempo, há muitas décadas. Especificamente para a metade sul do Rio Grande do Sul, quais são as suas propostas e qual é a sua visão de trazer esse desenvolvimento aliado a essa tríade que o senhor mencionou? Olha, em primeiro lugar, né, na questão do desenvolvimento econômico, né, Douglas, nós temos um problema de infraestrutura, né? Nós temos a BR-290, né? Grande eixo que corta aí o Rio Grande do Sul de leste a oeste e praticamente separa as 2 metades, né? Com as suas ramificações, né, que descem aí para a região de Bagé, para a região de Livramento, né, e lá para a região lá no sudoeste, lá de Quaraí, né? Então é importantíssimo a gente assegurar, né, a continuação do projeto de duplicação da BR-290, ou seja, atrair investimento para isso, e isso é um grande gerador de emprego e renda, né? Uma duplicação como essa significa contratar bastante gente para trabalhar nessa atividade, né? Nós temos que também, né, buscar atrair, né, outros investimentos para a metade sul, ligados aí ao turismo rural, ligados ao etnoturismo, né, agora que o pessoal passou a produzir vinho, né, a questão de produção de azeite, né, e outras, né, atividades que vêm ocorrendo na nossa metade sul. E aí, especificamente, na região de Pelotas, e aí eu coloco Pelotas e Rio Grande, nós temos um grande projeto que tem reflexo, né, para todo o estado do Rio Grande do Sul, que é a questão da energia eólica produzida a partir de torres instaladas no mar, né? Porque isso vai gerar praticamente uma quantidade de energia, o mesmo valor de Itaipu, aí faixa de 14, 15 megawatts, ou seja, uma Itaipu que nós temos no mar, e o subproduto dela, que é o hidrogênio verde, tão necessário para que a Europa compre essa fonte de energia, né, e faça a sua transição energética para uma fonte de energia mais limpa.
Então, isso é uma avenida que eu chamo, não é nem um caminho, é uma avenida aberta para o nosso Rio Grande do Sul, em especial para a nossa metade sul. Bom, a atuação no Senado, a atuação no Poder Legislativo é, com certeza, muito diferente da atuação de um vice-presidente da República, que foi o seu primeiro cargo eletivo, foi o seu primeiro cargo dentro da política. Qual é o balanço que o senhor faz desses 4 anos como vice-presidente e quais perspectivas, qual é a noção de política que o senhor tem agora, a partir desses 4 anos, para assumir o seu mandato como senador? A realidade, como vice-presidente, você é uma linha auxiliar, vamos dizer assim, do presidente da República, né? Até porque a nossa Constituição ela não dá atribuições maiores ao vice-presidente, né? Ela apenas diz que ele está aí, o vice-presidente existe para substituir o presidente em seus afastamentos eventuais e também para cumprir alguma missão extra que seja designada. Então, é algo muito vago, né? Mas eu procurei aqui auxiliar o presidente nos contatos, né, com grandes empresas, né, nos contatos com a área do agronegócio, né, a parte da política externa e, óbvio, né, recebendo também governadores, prefeitos, né, deputados, senadores, ou seja, trabalhando uma política de nível, né, sempre tratando de atender os interesses, né, dos diferentes entes da federação e que estivessem, né, ao meu alcance e, obviamente, dentro daquilo que a gente considera os melhores princípios da administração pública. Então, é isso que eu levo, né, para dentro do Congresso. Agora é diferente, né, é uma função legislativa, não é executiva, ou seja, qualquer coisa que tem que ser aprovada dentro do Congresso necessita uma construção de maioria. Então, não adianta, muitas vezes, durante a campanha, eu dizia, não adianta o candidato aqui a deputado, senador, dizendo que eu vou fazer, porque eu faço, porque eu aconteço. Não, ele é uma peça de uma engrenagem onde ele tem que, para poder fazer valer as suas ideias, né, ser um elemento agregador, facilitador, de modo que construa uma maioria e consiga aprovar os projetos de seu interesse. O senhor mencionou há pouco a questão da energia limpa com a energia eólica, mencionou agora também a questão da relação com a política exterior, com a política com os outros países, com o mundo inteiro. E o senhor também tem uma atuação bastante forte e um trabalho bastante presente com a Amazônia. É uma questão ambiental que hoje, diante do mundo inteiro, é cada vez mais importante. Como o senhor enxerga esse papel do Brasil diante desse cenário climático, que está muito em voga hoje e com certeza vai continuar estando pelos próximos anos? Olha, Douglas, nós sofremos aí uma séria, vamos dizer assim, sérios ataques, né, aqui ao nosso país, quando nós não somos o vilão do meio ambiente, né? O Brasil é um país que tem mais de 60% da sua cobertura vegetal intacta, sendo que no caso da Amazônia é em torno de 83%, 84%. É um país com meia dúzia de biomas distintos, ou seja, nós temos uma biodiversidade extremamente rica, somos responsáveis por apenas 2,5% das emissões mundiais, ou seja, é pequeno, principalmente quando compara com o tamanho e a quantidade da população que nós temos. Mas nós temos a nossa parte a fazer dentro dos acordos que foram assinados, né, notadamente aí dentro do Acordo de Paris, e uma das nossas obrigações nacionalmente determinadas e que nós assumimos é chegarmos a 2028 tendo zerado o desmatamento ilegal, né? Que não é só na Amazônia, ele ocorre na Mata Atlântica, no Pantanal, no nosso próprio bioma do Pampa. Então, isso é um compromisso do Brasil e que eu tenho absoluta certeza que nós vamos cumprir. E, ao fazer isso, né, nós teremos dado um passo gigantesco para cumprir a nossa meta integralmente, né, de chegarmos a 2050 com emissão zero, né? Nós temos muito mais facilidade, porque a nossa matriz energética é muito mais limpa, né? Em torno de 75% da matriz energética brasileira é de energia renovável e nos outros países é em torno de 25%. Ou seja, a nossa transição energética é mais fácil. Então, a gente tem que estar o tempo todo mostrando isso. E um ponto que eu considero fundamental, viu, Douglas, é que, em relação especificamente à Amazônia, nós temos que preservar hoje, de acordo com a nossa legislação, 3,6 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia. Isso é mais de 10 vezes o tamanho da Alemanha. Ou seja, o Brasil tem que ser compensado, né, por fazer isso, por proteger e preservar essa enorme parcela de território, de modo a contribuir com a mitigação do aquecimento global.
Bom, um ponto bastante polêmico que gera bastante discussão em relação ao Congresso Nacional nos últimos anos são as emendas do relator, o chamado orçamento secreto. Qual é a sua opinião sobre esses recursos? Qual é a sua opinião sobre a aplicação dessas emendas? O senhor vai fazer uso delas? Enfim, qual é a sua opinião sobre essas emendas? Olha, Douglas, eu tenho me batido sobre a questão do equilíbrio e harmonia entre os poderes, né? E as pessoas comentam sempre a questão do judiciário, né? Mas existe também essa questão entre o legislativo e o executivo, porque hoje, né, o Congresso está executando parcela do orçamento por meio dessas emendas, da emenda da RP9, a emenda de relator. E, para mim, isso está errado, né? O processo orçamentário ele começa dentro do executivo, que prepara essa peça de acordo com o seu planejamento, com o plano plurianual, né, com as suas possibilidades de arrecadação, manda isso ao Congresso, o Congresso vota, né, reorganizando, e devolve para o Executivo, como o próprio nome está dizendo, executar. Então, eu sou contrário a essa emenda de relator, acho que isso terá que ser negociado com o próximo Congresso, no sentido de que esse recurso esteja efetivamente na mão do Poder Executivo e que cumpra, né, vamos dizer, o gasto dele de acordo com o planejamento existente. Falando em polêmica, a gente não pode deixar de comentar uma fala que o senhor fez há alguns dias em relação ao STF sobre a possibilidade de aumentar o número de cadeiras na Suprema Corte Brasileira. Por favor, discorra mais sobre isso, a sua posição a respeito disso, esclareça também se houve algum mal-entendido, alguma dúvida. Olha, houve um tremendo mal-entendido, porque foi uma pergunta formulada, né, lá pelo seu colega, né, de outra emissora, né, e ele falando exatamente sobre esse aumento do número de vagas na Suprema Corte, e eu não respondi considerando o aumento do número de vagas, né? Eu tenho isso gravado perfeitamente, porque eu sou contrário, né, ao aumento do número de vagas. Eu acho que nós temos, isso sim, de limitar o período de permanência do ministro na Suprema Corte, né, outorgando um mandato, né, um mandato constitucional, 10 anos, 12 anos, isso é algo que pode ser perfeitamente discutido com o conjunto da sociedade. Acho que temos que regulamentar a questão da decisão monocrática, né, de um único magistrado tomar uma decisão que tenha repercussão sobre o país como um todo. E, óbvio, né, se discute muito a questão de crimes de responsabilidade cometidos por magistrados. Isso tem que ser estudado dentro do Senado e, uma vez que comprovado que ocorreu, se abra o devido processo de impeachment. Bom, certo, acho que está esclarecida essa questão. A gente está passando por um processo eleitoral no meio do segundo turno, do processo da campanha eleitoral para o segundo turno. Como o senhor está enxergando esse processo? O senhor está enxergando com tranquilidade? Qual é a sua expectativa a partir disso? Douglas, da mesma forma que eu respondi a inúmeras perguntas, né, antes do primeiro turno, né, que se dizia, céus, nossa democracia está em perigo, o que é que vai acontecer? Tivemos um primeiro turno tranquilo, né, todo mundo compareceu às urnas, né, sem problema nenhum, né, o resultado saiu e agora vamos para o segundo turno, com disputa aí no nosso estado do Rio Grande do Sul e com a disputa nacional. Né? É óbvio que estamos trabalhando aqui para a reeleição do presidente Bolsonaro, a eleição do Onix aí no Rio Grande do Sul, e vejo que é um processo que vai se desenvolver. Óbvio, de vez em quando sai um ataque daqui, outro acolá, né? Não temos mais o Padre Kelmo para dizer algumas coisas, né? Mas eu acredito que chegaremos, né, a 30 de outubro, né, sem maiores problemas e usando aquela, né, uma expressão em inglês, the winner takes it all, ou seja, quem vencer leva. Né? Espero que não haja, né? Estou firmemente engajado para que continuemos com o nosso projeto pela reeleição do presidente Bolsonaro. Mas, se ocorrer, né, um outro desenlace, né, tudo seguirá como dantes do quartel de Abrantes. Certo. Agora, senador, atualmente vice-presidente da República, Hamilton Mourão, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio 10 e certamente ao longo dos próximos anos o senhor vai conversar novamente com a metade sul do estado. Muito obrigado pela entrevista, um bom trabalho e uma boa transição agora, chegada ao Senado nos próximos meses. Muito obrigado. Obrigado, Douglas, um grande abraço e a metade sul pode ter certeza, conta com alguém que vai defender os seus interesses.